você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Para agradar a Deus, não devemos andar segundo o nosso jeito, do jeito que nós queremos. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. O apóstolo Paulo, ele nos aconselha sobre o modo que nós devemos andar. Vamos ao tema, andando de modo digno. Nosso texto base está em Efésios, capítulo 5, verso 15, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Prudentemente é justamente e cuidadosamente, ajuizadamente, não é andando de qualquer maneira. E ainda Paulo fala não como nécios, mas como sábios. Provérbios 14, verso 8 nos mostra que a sabedoria da pessoa prudente é discernir seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Discernir é perceber claramente, é estar atento, é olhar. E os nécios são pessoas desprovidas de conhecimento. Oséias 6:3 nos mostra: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva. Glória a Deus, como a chuva serôdia que rega a terra. Olha a certeza, mas nós precisamos ter essa certeza fundamentada na palavra. Provérbios 15:21, Salomão nos ensina que as tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. Não dá para andar de qualquer jeito, nós temos que andar do modo digno, modo que agrada a Deus. Os nécios, eles andam vivendo para si, vivendo para se agradar. A gente vê em Efésios 4:17-19, Paulo nos mostrando: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Olha que Paulo fala nesses versículos, ele nos mostra 7 características do nécio, da pessoa imprudente, daquela pessoa que vive para si. Ele fala na vaidade da mente, ou seja, a vaidade de pensamento, uma pessoa que tem uma estima exagerada de si próprio, que se acha bom, que se acha melhor do que os outros, uma pessoa orgulhosa e soberba. E Paulo fala que não devemos andar assim, não devemos estar entenebrecidos no entendimento, ou seja, com entendimento escurecido, com entendimento em trevas, olhando para nós mesmos, não querendo aprender quem é o Senhor. E ainda Paulo fala ignorantes, pessoas separadas da vida de Deus, pessoas que não querem olhar quem é Deus, viver para Deus, agradar a Deus, e acabam ignorando a vida eterna de glória que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Paulo fala sobre coração endurecido para com Deus. A pessoa não quer a Deus, a pessoa quer as bênçãos que Deus pode proporcionar para ela, mas tem um coração endurecido para Deus, pessoa sem sentimento. E a Bíblia também fala que nos últimos tempos o amor de muitos esfriariam, as pessoas ficariam sem sentimento, e sem sentimento natural para com o outro, sem amor, sem bondade. Olha, ainda outra característica, a pessoa estaria na dissolução, a pessoa tem prazer na confusão, tem prazer na discórdia, tem prazer em estar colocando um contra o outro, e também na impureza, impureza sexual, impureza
impureza de uma vida sem Deus, impureza de uma vida sem querer nada com Deus. Esses são os nécios que vivem para si e ignoram que existe uma cidade preparada para aqueles que amam o Senhor e ignoram que esta vida ela é passageira. E como nós devemos andar? Nós devemos andar como Paulo já nos deixa ensinado. Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, no verso 2, devemos andar em amor. Vamos ver? Efésios 5 e 2. E andar em amor como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Olha que interessante. Devemos andar em amor para com os homens, em amor para com Deus. Paulo fala, olha, apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a gente vê aqui em Efésios 5 e 2, e Jesus, ele se ofertou a Deus em sacrifício com aroma suave. Andar em amor, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4 e 9, quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Era o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas ainda Paulo fala em Efésios 4:2 como que nós conseguimos andar em amor, como nós conseguimos nos relacionar com o próximo. E ele fala assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isto é andar em amor. Mas Paulo, ele fala assim, não é só andar em amor, é andar atentamente, é andar cautelosamente. Efésios 5, verso 15. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Eu preciso estar andando com atenção. Eu preciso não estar sendo aquela pessoa sem noção. Eu preciso, ao contrário, ser cautelosa. E na palavra de Deus é outra maneira que eu tenho que estar andando. Eu tenho que estar andando firme na palavra de Deus. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Opa, peraí, então você está entendendo que para você poder ensinar, aconselhar uns aos outros é em sabedoria, mas precisa habitar em você a palavra de Cristo. E é na palavra de Cristo que você vai ensinar. Para que habite em você a palavra de Cristo, você precisa ler, você precisa meditar, mas você precisa viver o que a palavra de Deus te ensina. Caso contrário, você vai estar sendo visto pelos outros como aquela pessoa que fala e não faz, trazendo escândalo ainda ao povo referente a Deus. E a gente vê então que para que a palavra de Deus habite em mim, eu preciso me alimentar da palavra. Outra forma que eu preciso andar em oração, eu preciso andar em súplicas, como Paulo fala em Colossenses 1:9. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos deste fato, igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos estar em oração, oração pelo outro, para que o outro seja cheio do conhecimento daquilo que agrada a Deus, da vontade de Deus, que a outra pessoa
haja com sabedoria, que a outra pessoa venha ter entendimento espiritual. Nós precisamos orar, nós precisamos suplicar, nós precisamos interceder. Paulo fala em Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu não posso orar somente agora e daqui a pouco me esquecer do outro. Eu preciso estar em constante oração, perseverando na oração e na súplica. Eu preciso andar não como filho das trevas, eu tenho que andar como filho da luz. Efésios 5:8, Paulo fala, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. É até como se Paulo falasse, pare de andar como ímpio, ande como filho da luz, porque nós temos que refletir a luz do Senhor. Nós temos que andar, não é por vista, nós temos que andar por fé. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Eu não preciso ver para crer, eu não preciso que as coisas estejam acontecendo para eu entender que Deus está trabalhando a meu favor. Eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso aprender a confiar no Senhor sempre e independente das situações. E ainda Paulo fala que eu tenho que andar em santidade. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 e verso 4, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha que interessante. Continuando o versículo, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu preciso andar em santidade, mas outra coisa que Paulo nos ensina, eu preciso andar em honestidade. Sabe, honestidade é a característica daquela pessoa que é decente, daquela pessoa que tem pureza, que é moralmente irrepreensível, é aquela pessoa que anda dando bom testemunho do Evangelho, que anda dando bom testemunho de quem é o Deus a quem ela serve. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Olha, uma ordem de Paulo, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. É importante estarmos andando em honestidade. Mas você viu quantos versículos eu li? Nestes versículos eu falava sobre a sabedoria. É muito importante andarmos com sabedoria. Colossenses 4, 5 e 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Estamos vivendo num tempo onde nós somos constantemente agredidos pelas pessoas, mas sabe para quê? Para que saia da nossa boca palavras que desonrem ao nosso Deus. Nós precisamos andar em sabedoria, porque quando eu me alimento da palavra de Deus, eu estou colocando dentro de mim o que? Aquilo que vai me ensinar a me conduzir diante das situações. Então eu preciso andar com sabedoria, não somente ensinar, mas viver aquilo que eu estou lendo, viver aquilo que eu estou aprendendo, viver aquilo que o Senhor está me ensinando. Uma coisa muito importante que a Bíblia nos ensina, nós precisamos andar na guerra certa. O que é isso? Quantas pessoas estão vivendo, guerreando contra seus irmãos, guerreando contra seus familiares, guerreando umas contra as outras? Isso é guerra errada. A guerra do crente é contra o principado,
potestade, hostes espirituais da maldade, é contra o diabo e os anjos dele. Nós temos que estar atentos para não estarmos em guerras erradas. Efésios 6:12, Paulo fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra não é guerra contra o ser humano, a nossa guerra é contra o diabo e os anjos dele. Paulo ainda fala, nós precisamos ser prudentes. Vede, não é o versículo chave? Vede prudentemente como andais. O que Paulo está falando? Ande na prudência, ande com calma, com ponderação, seja sensato e ainda seja paciente. É interessante que o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem você serve, o Deus a quem eu sirvo, o nosso Deus, ele dá esta ordem a Josué, Josué 1:7, fala assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu preciso andar na prudência, na cautela. Eu preciso andar na sensatez. Sabe por quê? Porque para que o Senhor ande comigo, eu preciso estar andando de modo digno. Deus quer que andemos com Ele, mas temos que andar de modo digno. Temos que agradar ao nosso Senhor. Temos que frutificar e olha, e somos abençoados por Ele. Quando nós andamos do jeito que agrada a Ele, Ele anda conosco. Não é de qualquer maneira que nós devemos andar como servos de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que é santo. E mesmo esse Deus santo, soberano, esse Deus glorioso, esse Deus lindo, Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer andar conosco. Ele quer estar conosco todos os momentos. Colossenses no capítulo 1, 9-11, para nós concluirmos, Paulo fala assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Precisamos aprender qual é a vontade de Deus. Precisamos conhecer o Senhor, como nós já vimos, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Não é agradar a mim, não, é agradando o Senhor Jesus, agradando ao Senhor nosso Deus em tudo, frutificando em toda boa obra. E olha que tremendo, e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo ainda fala: corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo ou com alegria. Que nós possamos querer agradar ao Senhor, que possamos ter desejo de servir ao Senhor com coração sincero, porque pode ter certeza, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ajuda nesta caminhada, o Senhor nos fortalece. Que nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.